Bonsai, primeiro romance de Alejandro Zambra, conta a história amorosa entre Júlio e Emília, uma história que começa na faculdade, que vai terminar com uma história trágica de uma personagem, mas aqui a gente vai ter situações engraçadas, e uma delas é quando o Júlio conta uma mentira para uma mulher, falando que está trabalhando para um escritor famoso, transcrevendo uma obra dele, a próxima obra dele. Só que ele não consegue um emprego e mesmo assim ele sustenta essa mentira que ele está trabalhando para esse escritor. Ele vai ter de forjar vários cadernos, supostamente escritos pelo escritor, e vai ter de ele mesmo escrever um romance. E esse livro vai se chamar Bonsai. Esse aqui é o livro Bonsai, do Alejandro Zambra. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Cosac Naif em 2012. Antes disso, ele foi, na verdade, primeiramente publicado em 2006. E já neste ano ele ganhou, no Chile, o Prêmio da Crítica e o Prêmio do Conselho Nacional do Livro. Esse foi o primeiro romance do Alejandro Zambra, mas antes disso ele já tinha publicado 2 volumes de poesia em 1998 e coletânea de ensaios também. E depois desse livro aqui ele publicou mais 2 romances. Ele é chileno, nasceu em Santiago em 1975 e esse livro foi originalmente publicado no tamanho 1. Esse aqui não é o tamanho 1, eu vou explicar. A pessoa não sabe explicar as coisas. Mas, enfim, esse livro aqui, na verdade, era maior, Era um tamanho maior. E ele vinha com uma indicação aqui de corte para que o leitor cortasse o livro, literalmente. Mas eu achei que seria uma boa experiência. Eu acho que quem fez esse livro fez para que isso acontecesse mesmo. Foi essa a intenção, do produto. Não prejudicou o livro porque ele, na verdade, é costurado. Ele é colado aqui na lombada, mas ele foi todo costurado. Nenhuma informação foi perdida, a não ser o número das páginas, o que não é uma grande perda, porque o livro é curto e não tem muita necessidade. Todo o livro está aqui. Não teve nenhuma perda de informação. E eu vou deixar aí minha opinião sobre esse livro aí nos comentários e minhas impressões de leituras, enfim. Tem também alguns trechos no meu blog, alguns trechos desse livro aqui no meu blog, para quem quiser dar uma olhada. Na minha primeira lida, eu não vi muita coisa nesse livro, mas ele se tornou um best-seller e foi muito bem vendido pela Cosac Naif na época. E eu fiz uma segunda lida agora do livro, e agora eu entendo porque as pessoas gostam dele. Talvez não pelos mesmos motivos, mas agora eu vi a importância desse livro para a formação do leitor. E é por isso que eu recomendo, que agora estou recomendando, de fato, o livro. O Alejandro Zambra, ele é muito bom em dizer muito da história e dizer muito também dos personagens, de formar muito bem, ter um personagem muito bem construído. E ele faz isso em poucas palavras, em poucas linhas. É um romance curto, O livro é pequeno, mas ele tem essa habilidade que poucos escritores têm. E assim, apesar disso, eu não gostei, não me identifiquei com os personagens e também não me simpatizei com nenhum desses personagens.
mas eu não tiro o mérito dele, de todos esses personagens serem muito bem construídos aqui na história. Eu acho que isso é fundamental para qualquer livro de literatura, de ficção. A história também não é assim, não é das minhas favoritas, mas a narrativa é muito bem construída e muito sucinta. Eu vejo nesse livro aqui uma importância para a formação do leitor, como eu falei, e vejo a importância de uma questão, assim, de uma habilidade que o autor tem de narrativa e de falar muito em poucas palavras. E eu acho que para quem quer, sei lá, escrever um dia, quer ser leitor ou ser escritor, eu acho que é importante a leitura desse livro aqui, para você ter outros parâmetros aí de narrativas, né, de literatura. Tem uma questão muito interessante nesse livro, é que a relação entre os dois personagens aqui, de Júlio e Emília, é uma relação de omissões e mentiras, o que não é uma questão assim dramática nem complicada, mas que na verdade a história é complicada sim, mas essa questão da omissão e mentira entre os dois personagens, entre essa relação, ela não é trágica, quer dizer, o final é trágico da personagem, mas assim, não é dramático. Ela chega a ser cômica, na verdade ela é engraçada. E as mentiras que os dois contam, e a gente vai vendo que Júlio sustenta uma mentira e Emília também sustenta uma mentira, e eles acham que estão falando, tipo assim, eles sabem que estão falando a mentira, mas nenhum dos dois sabem que, que, que estão mentindo, né? Então chega a ser engraçado, porque em um certo momento ele fala que leu um romance, ela confirma que também leu esse romance, mas nenhum dos dois leram esse livro. E isso é engraçado, né, na história, porque eles ficam falando sobre a obra sem ter lido. E a história, ela é trágica no sentido de que a personagem, ela morre, e isso não é problema dizer, não é um spoiler, porque o autor ele vai falar isso logo no, no início, né, na primeira linha, no primeiro parágrafo desse livro aqui. Eu vou ler para vocês. No final ela morre e ele fica sozinho, ainda que na verdade ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Então ele já abre pra gente aí o final da história, o que é interessante de se ver numa obra, porque o autor confia tanto na escrita dele, confia tanto na habilidade dele de construir uma narrativa, de construir uma história, de construir personagens, que isso não tira o interesse do leitor de continuar lendo a história, né? Na verdade, ele fica mais empolgado em saber o que foi que aconteceu para Emília morrer e Júlio continuar a vida dele, e por que ele ficou tanto tempo sozinho mesmo antes dela morrer, né? Então a gente já fica imaginando alguma história assim, e a gente fica interessado em saber mais. E apesar da gente já saber que Emília vai morrer no final do livro, e Júlio ficou muitos anos sozinho, a gente continua lendo a história, né? O Alejandro Zambra, ele tem essa habilidade de construir a literatura pelo prazer mesmo de se ler um livro e não de ficar se comovendo com a história, né? Como acontece com as novelas, por exemplo. A novela de televisão, digo. Que a gente fica assistindo ali a novela, a história pela história, né? A gente não fica empolgado com a narrativa ou com a linguagem, nem nada desse tipo. E aqui não, aqui a literatura é que é a protagonista, digamos assim,
né, dessa obra. E as mentiras e as omissões aqui nesse livro, ele paira por toda a história, tanto é que Júlio acaba que supostamente iria trabalhar para um escritor, que ele escreve à mão, e Júlio vai transcrever essa obra que ele escreveu à mão, nos cadernos, para o computador, para ele poder publicar esse livro. Só que Júlio acaba não conseguindo esse emprego. Uma outra pessoa foi contratada, só que ele já tinha dito para uma mulher que ele queria, né, ter alguma relação aí, sexual, enfim. Ele já conta para ela que conseguiu um emprego, está trabalhando para um grande escritor e que ele vai publicar a nova obra dele. E ele vai ter de sustentar essa história, né, até o fim. Então, quer dizer que a mentira aí vai perpetuar por toda a obra, o que chega a ser muito engraçado nesse livro. Chega a ser uma história cômica, porque ele vai ter de forjar alguns cadernos, ele mesmo vai escrever à mão, fingindo a letra do escritor, e ele vai ter de construir uma história, ele vai ter de escrever ele mesmo um romance para sustentar aquela mentira que ele contou para a mulher. Então ele acaba trabalhando na própria obra, e essa obra vai se chamar Bonsai. E é assim que ele, para sustentar a mentira dele, vai ter de ler vários manuais e guias sobre o bonsai. E ele mesmo vai cultivar um bonsai. Então, e aí está, né, o título do livro. E isso é uma grande conexão entre a obra e o criador da obra, o escritor Alejandro Zambra, porque o Alejandro Zambra, ele mesmo é um grande aficionado aí por manuais e guias, né? Ele vai ter uma parte aqui no final que conta, né? Tem uma biografia aqui do escritor, onde ele é diligente leitor de manuais, revistas especializadas e livros técnicos sobre o cultivo de bonsai. Aí está a grande conexão entre a obra Bonsai e o escritor Alejandro Zambra. E que é engraçado também é que quando termina aqui a obra Bonsai, ele escreve, e isso não é uma característica de todas as obras de literatura, né? São algumas. Ele escreve aqui a Santiago, 25 de abril de 2005, que foi o ano em que ele escreveu a história. Ele escreveu esse livro. No ano seguinte, em 2006, ele publicou lá no Chile a obra. Então, isso aqui é engraçado, assim, eu acho interessante ele ter colocado isso aqui no final da obra, porque geralmente é isso que escritores fazem quando eles escrevem obras ou cartas, ou sei lá o que, enfim, em cadernos, em papel e etc. E é como se fosse o próprio Júlio tivesse escrito isso aqui. É como se o próprio Júlio, para justificar aí a mentira dele, ele até colocou uma definição aqui de bonsai, do que seria um bonsai. É como se o próprio Júlio tivesse escrito essa obra aqui. Mas, o que não é, né? Mas ficou... Eu tive essa impressão quando eu terminei a leitura pela segunda vez. Eu acho que esse livro é muito importante para a formação do leitor, justamente porque o escritor ele tem essa grande habilidade de dizer muito e construir muito bem os personagens em poucas palavras, em poucas linhas, sem tantas descrições. Você conhece bem os personagens pelos diálogos aqui, e é bem interessante isso aí. E você vai acabar rindo aí, né? Porque é uma história engraçada, né? Apesar do final trágico, mas a história é engraçada. Por causa justamente das situações de omissões e mentiras que pairam aí nessa obra.